Esse vídeo é uma continuação do meu vídeo Toda Ordem é Descentralizada, onde eu expliquei as diferentes formas de ordem, as diferentes formas de evolução, como elas todas são descentralizadas e aceleradas, desde a evolução cosmológica, biológica, da vida inteligente, da linguagem, da tecnologia, do mercado, são todas ordens descentralizadas. Algumas pessoas se opuseram a esse vídeo, acho que principalmente os teístas que acreditam no design inteligente com letra maiúscula, ou seja, que a explicação final de toda ordem é uma inteligência divina. Então essas pessoas têm a objeção, por exemplo, de que a física é centralizada nas leis da física, porque toda partícula física segue as leis da física, e que o mercado é centralizado na propriedade privada, como se a propriedade fosse uma lei central que controla todo o mercado. Então eles querem defender que a ordem, na verdade, é centralizada porque tem uma lei central que todos seguem e logo então Deus seria essa maior lei de todas, central de todas as ordens. Só que isso está errado, é exatamente o contrário. Uma lei natural que todas as partes de um sistema seguem igualmente significa exatamente descentralização. Centralização é quando você tem uma parte do sistema controlando as outras partes. Por exemplo, o Estado. Quando você tem o Estado, ele é composto por pessoas que controlam todas as outras pessoas, que determinam as regras que vão ser seguidas por todas as pessoas. A propriedade privada não é determinada por ninguém. Ela é uma regra natural, que é a única opção, se você quiser que todas as partes sigam a mesma regra, sem que elas entrem em conflito, sem que elas entrem em contradição, que é o único jeito de descentralizar a lei. A única solução é a propriedade privada. Então ela é uma solução racional e natural, por isso que ela é uma lei natural. Em oposição a uma lei artificial, que é criada por um indivíduo. O indivíduo determina a lei. A lei é assim porque o indivíduo determinou. Esse indivíduo seria, então, uma inteligência, por isso design inteligente. Se a ordem for baseada na vontade de um indivíduo, isso é design inteligente, com letra maiúscula. Você está colocando a origem de toda a ordem como uma inteligência, ou seja, um indivíduo inteligente. Logo, o design inteligente é contrário a uma lei natural. As leis da física são leis naturais. Ninguém determinou que elas são assim. É simplesmente o funcionamento básico das partículas simples. Lembrando que uma inteligência não é uma partícula, porque uma inteligência não é simples. Ela é um mecanismo complexo, com muitas partes. Toda inteligência, inclusive, é descentralizada, que um sistema com muitas partes simples que interagem entre si. Então, se uma inteligência determina as regras a serem seguidas, isso não é lei natural, isso é lei artificial. São regras artificiais que essa inteligência que se deu autoridade determina para as outras partes do sistema. Então, é uma falácia você dizer que porque o mercado é baseado na lei de propriedade, então ele é centralizado na propriedade. É exatamente o contrário. Ele é descentralizado exatamente porque todas as partes seguem uma lei natural. A física é descentralizada exatamente porque todas as partes seguem a lei da física. E não tem um indivíduo mandando na física, dizendo, você vai seguir essa lei porque eu, uma inteligência, determinei. A evolução biológica é descentralizada exatamente porque não tem um ser controlando a evolução biológica. São as espécies competindo entre si pela seleção natural, ou seja, que não é feita por um indivíduo, por isso que se chama natural, senão seria artificial. Então, na centralização, existe uma diferença em como a regra se aplica a cada indivíduo, porque tem um indivíduo que é a autoridade na centralização, e esse indivíduo ele pode fazer coisas que os outros indivíduos não podem. Ele pode determinar as regras e os outros indivíduos não podem determinar as regras, eles têm que seguir essa autoridade, que é o que acontece no Estado. A regra se aplica diferente para cada indivíduo. Para o Estado, ele pode mandar nos outros. Os outros indivíduos não podem. O Estado pode te cobrar imposto. Se outra pessoa for na sua casa cobrar imposto, isso é chamado de roubo. Mas se o Estado fizer,
aí não é roubo. Inclusive, as pessoas que defendem a centralização, geralmente elas usam algum argumento moral. A religião também usa o argumento moral, de que Deus é mais moral do que as pessoas. Então, por isso ele pode ser uma autoridade. Stalin é mais moral do que os burgueses. Então, por isso ele pode ser uma autoridade. Então, as pessoas que defendem a centralização sempre são boazinhas, sempre são defensores da moral, portadores da moral. Então, a moralidade, a ideia de moralidade pode ser muito perigosa, porque a pessoa se considera uma autoridade, o bonzinho, o defensor da bondade, da moral, e por isso ela pode mandar nas outras, porque é pelo bem. E obviamente sempre vai acontecer o contrário. A centralização vai resultar no mal. O comunismo, a centralização da economia resulta na destruição da economia, em mortes, em miséria, mesmo que a pessoa realmente seja boa, realmente seja boazinha. O problema não é porque a autoridade não era boazinha o suficiente. Ela pode ser perfeitamente boa, ela pode ser onibenevolente. Não vai funcionar de qualquer jeito, porque não se pode criar ordem com base na centralização. A ordem só se cria com descentralização, com competição e seleção natural de diferentes partes de um sistema competindo, assim como a própria inteligência é composta de partes interagindo entre si. Os neurônios do cérebro, cada um interage entre si, inclusive cada parte de uma inteligência não é inteligente. Toda inteligência se compõe de partes que não são inteligentes. Um neurônio separado do cérebro não é inteligente. Então não adianta ser bonzinho, ser o ditador bonzinho. Não importa quão bonzinho você seja, se você tentar mandar nos outros, vai dar errado. Então isso é o maior perigo do autoritarismo, não é a maldade. O autoritarismo não é ruim porque o ditador é mau. É ruim porque ele é ditador, porque ele quer mandar nos outros. Não importa com que intenção. Mesma coisa que se fala muito hoje sobre as inteligências artificiais que vão se tornar mais inteligentes que o ser humano e precisam ser regulamentadas. É preciso fazer com que elas obedeçam o ser humano. Isso vai dar errado também, porque você está tentando centralizar o crescimento da inteligência artificial. Então vai dar errado porque é centralizado. Não importa que boas intenções você tenha, que você queira controlar as máquinas. A única solução para que o crescimento de inteligências artificiais seja seguro é a descentralização. É que as máquinas estejam competindo entre si num livre mercado e que haja uma descentralização do poder. Aí sim vai haver segurança. Então é extremamente perigoso pessoas como, por exemplo, Elon Musk, Max Tegmark, Sam Harris, que são defensores da regulamentação de inteligências artificiais. Aí é que está o perigo de verdade. Quem tem medo de inteligências artificiais deveria ter medo da centralização, deveria ter medo do Elon Musk, do Max Tegmark e do Sam Harris, e não das inteligências. Então, recapitulando, a marca da descentralização é a ordem natural, é uma regra natural universal, seguida por todos. Isso é descentralização, não é centralização na regra. Centralização é quando uma parte, um indivíduo, quer mandar nos outros. Aí sim é centralização. Aí a regra se aplica diferente, porque esse indivíduo pode mandar nos outros e os outros não. E não existe ditador bonzinho. Inclusive, eu tenho mais medo de ditador bonzinho do que ditador mau. E viva a liberdade das inteligências artificiais e a revolução de robôs exterminadores contra o Estado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.